Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos, diletos e amados irmãos em Cristo Jesus, estamos aqui de volta. Várias pessoas têm nos pedido a respeito, têm postado na página, a respeito do dom de evangelista. Pedindo, pastor, fala um pouco mais do dom de evangelista. Então, entenda o seguinte: o que significa esse dom de evangelista? Como seria? Primeiro, nós temos um vídeo sobre ele. Agora estamos falando de algumas peculiaridades. Vamos falar uma delas: as palavras do evangelista. Como você vai detectar um evangelista de um outro dom ministerial? Então vamos lá. O que é o evangelista? É alguém que prega boas novas, da onde vem a palavra evangelho no grego, que na sua raiz etimológica ele vem dizendo boas novas, quer dizer, pregador, entregador de boas novas. Ele oferece a você boas novas. Então, ele é um transmissor de coisas boas. Infelizmente, dom de evangelista, ou o evangelista em si, tem sido deturpado ao longo dos anos. Por exemplo, nós só encontramos na Bíblia 3 vezes a palavra evangelista. Não existe mais. A primeira você encontra em Atos, capítulo 21, e o versículo de número 8. Você encontra a primeira vez quando fala, Paulo falando sobre, no caso, aí é Lucas, né, escrevendo Atos, mas ele está relacionado ao evangelista que era Filipe. E esse Filipe, ele era quem? Um dos 7 diáconos. E agora, de uma hora para outra, ele se torna evangelista. O próprio Espírito de Deus trabalhou nele. Ele exerceu a função, como eu costumo dizer, e quem é fiel no pouco, Deus o coloca no muito. E o que é mais engraçado, quando fala dele, diz que ele tinha também 4 filhas donzelas que profetizavam. Olha que é diferente, dons de um para o outro. Depois você encontra também a palavra evangelista em Efésios 4:11, quando Paulo cita sobre os dons ministeriais. Ele está incluso. Então, e você vai encontrar outra vez somente o apóstolo Paulo falando em 2 Timóteo capítulo 4, verso 5, quando ele admoesta a Timóteo de que cumpra o seu ministério, que faça aquela obra do evangelista, não é? É o que ele está dizendo. Então, e o que é essa obra do evangelista? É através da palavra. O evangelho é a palavra de Deus. Então ele trata de boas novas. Ele é alguém que leva boas novas de salvação. Se é boas novas, então é algo novo. E se é algo novo, é para alguém que está nas coisas velhas. Veja como tem sido deturpado o dom de evangelista. É tanto que, no começo, na igreja primitiva, ele está na lista dos 5 principais dons, que eu costumo dizer que é a mão de Deus trabalhando. E ele equivale a esse dedo mais esticado, maior, mais comprido, digamos assim, da mão, de tão grande importância que ele é. Mas ao longo dos anos foi modificando-se, a ponto de, do século XV para cá, você percebe, analisa bem, que as igrejas hoje implantadas, elas foram implantadas por evangelistas. Evangelistas que criaram, levantaram multidões e trouxeram a Cristo. Eles mesmos se intitulavam evangelista. Mas eles eram pastores, sim, mas eram chamados evangelista. E você pode encontrar uma gama, eu poderia citar aqui uma quantidade de nomes. Por exemplo, vamos citar aí rapidamente, Bernard Jones, fundador do EETAD, Instituto Teológico. Era um pregador, eu ouvi pregar ao vivo. Era um evangelista. Billy Graham é conhecido como o maior evangelista do século passado. E assim por diante. Temos uma quantidade de evangelistas. Eles eram pastores? Não. Eles eram evangelistas. O pastor, ele apenas apacenta. Veja o meu estudo sobre o dom de pastor. Ele apenas apacenta. O evangelista, ele ganha novas almas para Cristo. Ele tem uma palavra maravilhosa, adocicada, que desce a alma como algo delicioso. Veja a diferença. Os anos se passaram.
esses evangelistas começaram a ser como um dom ministerial nas igrejas mais proeminentes ou ante os pentecostais, digamos assim, logo após o movimento na Rua Azusa, eles começaram a ter uma outra colocação. O evangelista seria um braço direito de um pastor de uma igreja, um pastor local. A maioria dos pastores, no culto de domingo, que era o famoso culto público, como era chamado, ele passava a mensagem da palavra naquele culto para um evangelista. O evangelista pregava, fazia o apelo e entregava depois, o pastor fazia a oração final. Olha que o trabalho do pastor era apacentar. O evangelista, ele evangelizava através da mensagem, entregava as boas novas. E as pessoas que vinham ali, acabou a mensagem, ele já fazia apelo. Multidões iam à frente, aceitavam a Jesus como Salvador, tornavam-se novas criaturas. Olha como era o trabalho. Os anos foram se passando, novas denominações foram chegando, e aí foi se deturpando cada vez mais. A ponto de um evangelista hoje, em determinadas denominações, que talvez você deve conhecer uma quantidade delas, são apenas pessoas que ficam na porta, são porteiros. Outros são aqueles que levam um folhetinho na rua dizendo Jesus te ama. Que poucos fazem isso hoje. Então, veja que acabou-se os evangelistas. Você não encontra mais. E aí alguns acham que o evangelista são os pregadores itinerantes, porque, na verdade, no passado, esse era o trabalho do evangelista. O tempo passou-se e eles desapareceram. Hoje não tem mais evangelista. Hoje tem itinerantes que buscam fama, que buscam dinheiro, que buscam bens materiais e que não têm uma mensagem de evangelista. Ouça bem esta palavra. Eles não têm uma mensagem do dom de evangelista. A palavra deles é algo difícil de entender. Perdoe-me pela colocação, mas há alguns que são semelhantes, vamos dizer assim, à segunda besta do Apocalipse. Ele tem os chifres de cordeiro, eles têm a aparência do cordeiro, mas fala como o dragão. São esbravejadores, pessoas que gritam, xingam, batem uns nos outros, dizendo que está condenando o pecado. Na verdade, está condenando o pecador. O evangelista não faz isso. O evangelista é algo tremendo. Veja, Filipe sozinho evangelizou, ele é citado como o primeiro evangelista, ele evangelizou toda a Samaria. Samaria não tinha o evangelho. Filipe foi parar lá e ele sozinho evangelizou a cidade. Até feiticeiros se convertia. Ele tinha uma mensagem doce na alma. Filipe era uma fonte de boas novas. E ainda diz a Bíblia que em Samaria havia grande alegria por causa da passagem de Filipe por lá. O povo se convertendo. Diz que a cidade havia grande alegria. Era diferente de hoje. Hoje você vê pessoas que eu diria que nem sequer no dom de exortador. Sabia que existe esse dom? Depois você lê Romanos capítulo 12. Paulo cita, se é exortar, usa esse dom em exortar. Então alguns se confundem com exortador. E exortador é outro dom ministerial pouco falado na Bíblia, que também para mim é de grande importância. Por quê, pastor? Já digo a você, porque o exortador, a palavra exortar, ela tem a sua raiz no grego, onde está escrito paracleto. E paracleto, que seria hoje como um advogado, é alguém que é chamado para estar ao lado de outrem. Isto é, alguém que é chamado para ajudar outrem, para dar apoio. Por exemplo, um réu. Ninguém quer partilhar com ele. Todos se escondem com vergonha do crime que ele cometeu. Mas o paracleto vai e fica do lado dele e diz, eu vou defender o réu. Eu estou com ele. Eu brigo por ele. Então, essa é a grande diferença. O exortador é alguém que ajuda outros caminharem e não criticar, machucar, esbravejar. Não. Caído ele já está. O evangelista, ele tem o Espírito do Senhor, o Espírito de Cristo. Viu? Jesus trouxe as boas novas. Ele é o primeiro evangelista. Ele trouxe boas novas. E veja bem, que aonde ele passava era diferente.
Ele trazia algo que adocicava a alma, a ponto de alguém dizer, nunca homem algum falou como aquele homem. As palavras dele eram maravilhosas, tinha poder, ele mesmo disse, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Elas saram, elas curam as feridas, elas trazem esperança à alma. Outra coisa, boas novas. Jesus mandava de 2 em 2 os discípulos, fazendo o mesmo trabalho que ele fazia e já botava adiantado para quando ele chegasse. Isso quer dizer o quê, pastor? Que o evangelista ele vai em lugares onde o evangelho não foi anunciado. Paulo disse que ele edificava em lugares onde outros não edificaram para ele não edificar sobre fundamentos alheios. O evangelista, como foi Filipe, em Samaria, onde não tinha recebido o evangelho. Pregadores que se intitulam evangelista hoje gostam de pregar em congressos, multidões, onde vai ganhar um cachê alto, onde vai ganhar dinheiro, onde vai ter fama, onde vai ficar famoso, onde ele grita com uma super potencial, sei lá, não sei explicar, deixa para lá que nem convém. Então, eles não querem ir num lugar onde não tem o evangelho, num lugar perigoso, num lugar onde arrisca a vida, num lugar onde não vai ganhar dinheiro. Felipe não foi ganhar dinheiro. Pode ver que é diferente. Ele foi em busca de almas para o reino do céu. Nós encontramos Felipe ouvindo a voz de Deus para ir direto a chegar-se a um carro onde estava o eunuco da rainha de Candace. Aí ele disse, tia, chega esse carro. Se fosse hoje, o evangelista ia perguntar, mas para onde vai esse carro? Eu não posso ir, eu tenho outros compromissos, eu tenho uma agenda. Felipe não tinha agenda. Ele simplesmente entra no carro e não sabia para onde ele ia. Ele sabia que ele tinha uma finalidade. O evangelista não escolhe para onde vai. Ele vai para onde o Senhor o guiar. É diferente do eu escolher para onde eu vou. Quando eu escolho, eu prego a minha mensagem. Mas quando eu prego a dele, eu prego aqui, eu não gostaria de pregar. Então a minha carne não quer, mas o Espírito quer. Paulo dizia que ele tinha essa guerra. Então o Espírito prevalece. E é quando ele tem uma palavra doce, que mexe na alma. Ele conseguiu fazer o eunuco da rainha de Candace se tornar uma bênção na mão de Deus. Ele conseguiu fazer aquele homem batizar, parar o carro, a sua viagem, para batizar. Ele conseguiu fazer o ex-feiticeiro, aliás, o feiticeiro lá de Samaria, também aceitar o evangelho. Ele conseguiu chamar Pedro e João para ir em Samaria só para orar pelas pessoas, para receberem o Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. Ele queria que o povo fossem cheios. É diferente das mensagens de hoje. Eu vejo alguns que se dizem assim, parecer com o dom de exortação. Exortar, cuidado. Para mim, no meu entendimento, ele é um dom, como se ele fosse um estágio para chegar a um dos principais dos 5 dons ministeriais. Então o exortador ele começa bem. Se você começar pregando o evangelho de porta em porta, eu te digo isso porque um dia eu evangelizei Brás, Pari, Moca, toda aquela região de São Paulo. Em 2 anos eu evangelizei tudo aquilo. Quando eu acabei, Deus disse para mim, agora eu vou te levar para uma cidade. E me tirou de São Paulo e levou para outro lugar. E eu ia todas as noites para evangelizar, casa por casa. Isso eu falo para você com autenticidade. Apartamento por apartamento dos prédios. Então, se você começar de baixo, você vai chegar lá. Chega uma hora que ele vai te colocar como exortador. Tu vai cuidar desse povo. Paulo, ele acaba de fazer a primeira viagem, ele faz a segunda dizendo, vamos confirmar o ânimo dos irmãos. Olha que coisa linda. É um trabalho de exortar, de ajudar a caminhar. Então esse trabalho não é do evangelista, esse trabalho é do exortador. É ajudar quem já está no evangelho. É diferente. O evangelho do evangelista é boas novas. É novidade para quem não conhece ainda. E é algo ungido do céu. Alguém pode pregar sobre uma roseira, pode pregar sobre qualquer assunto, não sai como quando sai da boca do evangelista.
É uma unção de Deus ministerial para ele expor o evangelho. É algo tremendo. Se você tem essa vontade, como disse Paulo a Timóteo e aos demais, desejaste o episcopado? Excelente obra deseja. Então, se você deseja, se você almeja esse dom de evangelista, comece pregando o evangelho em cultos ao ar livre, comece fazendo evangelismo de porta em porta. As pessoas na rua, tu vai te deparar com pessoas que você nunca imaginou. Tu vai ver pessoas dizendo, eu nunca tinha ouvido dessa forma. Quantas vezes eu converso com pessoas e ele me diz, eu nunca tinha ouvido desse jeito, eu nunca tinha pensado por esse lado. Porque você levou o evangelho, você levou algo novo. O evangelho é boas novas. Não é copiar uma mensagem que eu ouvi na internet, na televisão, e sair copiando uns aos outros, querendo fama, querendo dinheiro, querendo bens. Não. O evangelista, ele gera filhos da fé. Ele ganha almas para o reino do céu. E veja, a Bíblia já citava isso, já fazia uma alusão ao cargo de evangelista, isso se referindo a Jesus. Quando ele diz assim, através do profeta Isaías, olha, ó quão suave os pés do que anuncia boas novas. Veja, ele vai levar boas novas, novidade. O evangelista atinge as almas que estão caídas. Ele não tem interesse em crescimento, em esbravejar, gritar, xingar ou coisa parecida, como se quisesse criticar quem está certo ou errado. Isso aí eu não sei de onde tiraram, é uma novidade que nós temos hoje. Porém, veja que o verdadeiro evangelho, Jesus, quando ele trazia o verdadeiro evangelho, era muito diferente. Ah, pastor, mas Jesus disse também serpente e raça de víbora, igual João Batista. E quem disse que João Batista era evangelista? João Batista nunca foi evangelista. É tanto que a separação de um João para o outro é que o João Batista é o profeta e o João evangelista é o João do Pedro, Tiago e João, daquele trio que Jesus sempre andava junto com eles. Eles levaram boas novas e eram diferentes. Eles viam algo acontecer. O evangelho é poder de Deus. O evangelho muda história. O evangelho cala os demônios. O evangelho pela boca de um evangelista muda tudo completamente. Você quer ser um evangelista? Deus vai te usar para mudar histórias, como Jesus fez, mudou a minha, mudou a tua e mudou a de tantos outros. Evangelho é isso. Evangelista é alguém que tem uma mensagem doce na alma, que vai fazer com que a pessoa mude de ideia, deixe o pecado, deixe o mundo e abrace a Jesus. Infelizmente, como já disseram alguns pregadores mais antigos, anteriores a mim, vamos dizer assim, viu? David Wilkerson e muitos outros, chegaram a dizer que nós estamos chegando ao tempo em que temos que evangelizar dentro da igreja. Olha que situação, evangelizar dentro da igreja. Quanta gente dentro da igreja que receberam um evangelho que não é o evangelho de Cristo, não é o evangelho de salvação, é um evangelho muito diferente. E Paulo citava sobre isso. Ele dizia que se alguém pregasse outro evangelho que não fosse esse, seria anátema. Ainda que ele ou um anjo do céu o fizesse. Ele se referia a um outro evangelho. Isso quer dizer que existe ele. Já existia naquele tempo e existe hoje. E dizia ainda que aqueles que partiram para o outro evangelho, quando ele cita os Gálatas, ele diz, certamente sofrereis se vocês aceitarem um outro. Porque já existia uma gama de evangelhos. O evangelho de Cristo é pregado pelo dom de evangelista. Ele traz a boa nova, ele traz a novidade. Aquela mulher samaritana, ela dizia, Senhor, eu vejo que tu és profeta. Nossos pais falaram que é nesse monte que nós vamos adorar. Ele disse, mulher, aí ele começa a expor, a salvação vem dos judeus. Vocês adoram o que não sabe, nós adoramos o que sabemos. Ele começa a abrir um leque, modificou a mente da mulher. A mulher sai correndo para dentro de Samaria, dizendo, corram, venha ver o homem que contou a minha vida inteira. O evangelista mexe nos ossos da pessoa, mexe na medula. Ele tem a palavra de Deus, que a palavra de Deus é como espada alguma de 2 fios, que penetra até a medula. Ela penetra até a divisão do espírito e da alma. Então aquela mulher converteu-se,
Olha que samaritano não gosta de judeus. A mulher desdenhava de Jesus. Sabia disso? E Jesus não voltou atrás. Continuou. Ele, a ponto da mulher dizer, Senhor, me dá dessa água viva. Quando ele disse, mulher, se tu conheceras o dom de Deus, quem te diz, dá-me de beber, tu pedirias a ele. Ele te daria água viva. Sou consciente do que eu tenho para dar. Essa é a palavra do evangelista. A mulher começou a desdenhar dele e disse, Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo. Mulher, quem tomar dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorra, salta para a vida eterna. E a mulher começou a sorrir, desdenhar e disse, Senhor, então me dá dessa água, que eu não preciso mais vir até aqui para pegar. Eu saio lá de dentro da cidade para vir aqui buscar água. Se tu tens essa aí que eu não preciso mais, não terei mais sede, ela acaba com tudo e começou a brincar. E Jesus disse, vai, chama o teu marido e vem cá. Agora ele começa a revelar. O dom de evangelista, ele traz consigo uma palavra de conhecimento. Ele traz consigo dons espirituais. As palavras do evangelista são espírito e vida, como disse Jesus. Ele fala ali o que está na mente de Cristo. Ele tem a mente de Cristo. Ele revela as coisas de Cristo para aquele que não conhece. Esse é o dom, essa é a palavra do evangelista. E se você tem vontade de ser usado assim, comece a pedir ao Senhor, derrama, Senhor, sobre mim o dom de evangelista. Derrama sobre mim a tua unção. Eu quero ser usado nas tuas mãos. Eu quero apresentar a verdadeira salvação, a verdadeira palavra de Deus. O verdadeiro evangelho de Cristo. Isso é coisa rara já em nossos dias. E se tornará muito mais, e em pouco tempo não haverá mais. Em pouco tempo, guarde que isso aqui é profético. Em pouco tempo não haverá mais o dom de evangelista. Não haverá mais esse evangelho a ser pregado. Só terá um evangelho pregado pelas duas testemunhas, que é bem diferente desse evangelho. Esse é o evangelho de Cristo chamado a igreja, entregue pela igreja. Deus pôs na igreja, primeiramente apóstolo, disse Paulo. Você pode ler com calma, 1 Coríntios capítulo 12, verso 28. Ele pôs primeiramente apóstolo, depois profeta. Ele vai descendo da lista, tá bom? E pode ver que ele pôs na igreja. O evangelista está na igreja. A hora que ela for arrebatada, não haverá mais evangelista. Não precisará mais você dizer se alguém quer aceitar Jesus para subir com a igreja, porque não haverá mais ninguém para formar a igreja na terra. A igreja já está formada, a igreja está no céu, nas bodas do Cordeiro. Aqui haverá apenas outra pregação. Não é para virar igreja, não é para se tornar igreja, não é para ser igreja, não é para ser noiva do Cordeiro mais. Agora é para os convidados à ceia das bodas do Cordeiro. Se você quer o dom de evangelista, comece a pedir a Deus. Ele dá, disse Tiago, e não lance rosto quando se pede sabedoria. Ele dá deliberadamente, não lance rosto. E outra coisa, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. É aí onde se encaixa, viu? Se você quer, peça. Ele disse que alguém pedir a ele, ele dá até o Espírito Santo a quem lhe pedir. Peça então. A partir de hoje, diga, Senhor, eu quero ser usado nas tuas mãos como um verdadeiro evangelista. Eu quero, Senhor, ganhar almas para o teu reino. Eu quero produzir frutos, como tu disseste. Não foste vós que escolheste a mim, eu escolhi a vós para que vades e dei fruto e o vosso fruto permaneça. Ele diz em seguida, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Amém? As palavras do evangelista são adocicadas pelo Espírito Santo de Deus, que transforma ventres amargos, vidas amargas, em vidas felizes, docicada ou adocicada pelo mel da palavra de Deus. Ok? Deus te abençoe em nome de Jesus.